Graça e paz, meus amados irmãos. Shalom. Muito se ouve falar sobre o pecado. Mas o que é o pecado? Será que o pecado é algo que eu defino? Será que as obras da carne são distintas do que seria o pecado? Ou são sinônimos? Uma outra forma de se referir ao pecado. Um outro termo empregado ao se referir ao que é o pecado. Obviamente, que é uma segunda forma de se referir ao pecado. Então, obras da carne e pecado são sinônimos, ok? Mas o que vem a ser o pecado? Ou as obras da carne? Em 1 João, capítulo de número 3, no versículo de número 4, diz o seguinte: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Talvez, se você tiver em mãos uma versão revista e corrigida, conste assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A palavra iniquidade, em grego, consta aqui anomia. Então a tradução aqui foi feita de maneira errada. Porque anomia do grego, a prefixo de negação, nomia vem de nomos, leis. Então aquele que se opõe à lei de Deus. Aquele que transgride a lei de Deus. Então o que é o pecado? O pecado é a transgressão. É se opor às leis de Deus. Isso é o pecado. Ok? Isso é o pecado. Em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 7, encontramos a seguinte informação: porque a inclinação da carne, ou se sujeitar à vontade da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então a carne, ela não é sujeita à lei de Deus. E quem se entrega à vontade dela está pecando. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus. Lembra? 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Vamos ler novamente? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne, praticando os desejos carnais, as obras da carne, não podem agradar a Deus. Porque quem está na carne não se sujeita à lei de Deus. Aquele que não se sujeita ou que se opõe à lei de Deus, o transgressor, é o pecador, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se você quer saber o que é pecado, é só compreender os mandamentos. E eu falo dos mandamentos morais e seus derivados. Não estou falando de lei civil para Israel, não estou falando de lei cerimonial, que incluía sacrifícios, inclusive, e nem estou falando da lei da condenação e da morte, que era a sentença pela transgressão dos mandamentos morais. Eu estou falando da lei moral. Então a transgressão da lei moral, que é universal, é o pecado, ou as obras da carne. Então quem está na carne, quem se sujeita à carne, quem pratica as obras da carne, que é sinônimo de pecado, é o transgressor da lei de Deus. Pegaram essa? É o transgressor da lei de Deus. Olha só, Romanos capítulo 7. A partir do versículo 21. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, a minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que é a lei de Deus. E me prende debaixo da lei do pecado, que é a lei da carne, as obras da carne, a transgressão da lei de Deus, que está nos meus membros. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Yeshua, o Messias, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então o que é um pecador? Aquele que está na lei da carne, aquele que pratica as obras da carne. E o pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus.